Olá, concurseiro e concurseira, aqui é o professor Jadson. Vamos para a nossa aula 3, respondendo a nossa terceira questão para o nosso aquecimento do concurso PMPE. Nas duas primeiras aulas respondemos duas questões que foram do Corpo Bombeiro Militar de Pernambuco do ano 2017. Esta aqui foi uma questão do concurso PMPE 2018, mas desde logo já apontarei a similaridade entre esta questão da PM e as questões do Corpo de Bombeiro. Mas vamos então a esta questão. Diz o seu enunciado ou a sua fonte transcrita pela banca. Perceba o modelo que a banca utiliza para elaborar as suas questões. Nós estamos na terceira e, mais uma vez, traz a citação de alguma fonte ou referência para depois fazer a pergunta. Diz essa questão: curiosamente, a modalidade inicial que o sentimento nativista assume nas crônicas do primeiro século da colonização não consiste, como ocorrerá adiante, na afirmação da originalidade da nova terra, mas ao contrário, no orgulho pela lusitanidade que já caracterizaria a vida cotidiana nos principais núcleos de povoamento. Em relação ao primeiro século de colonização, assinala a alternativa correta. A alternativa A. A expansão territorial da capitania de Pernambuco se deveu mais ao seu primeiro donatário, Duarte Coelho, que a seus filhos e cunhado, Jerônimo de Albuquerque. Estes se detiveram a consolidar a região habitada. Sobre o primeiro donatário, Duarte Coelho, já fizemos referências nas aulas anteriores, e esta alternativa está incorreta, pois essa expansão territorial não se deveu ao primeiro donatário, mas sim exatamente aos seus filhos que vão herdar a capitania. Então, a alternativa A incorreta. Alternativa B. A conquista da porção interiorana da capitania de Pernambuco, principalmente a região designada por sertões, e o termo aqui sertões não se refere à área geográfica que conhecemos hoje, mas sim a todo o território que estava para além daquela pequena porção habitada. Segundo esta alternativa, essa expansão ou essa conquista dessa porção interiorana do sertão foi facilitada pela docilidade dos grupos indígenas que ali habitavam. Na aula 2, quando respondemos a nossa segunda questão, nós trabalhamos bem essa relação do colonizador português com os indígenas, e lá ficou claro que não houve essa relação de docilidade com os grupos indígenas, mas que ocorreu sim muitos conflitos. Então, portanto, a alternativa B também incorreta. Alternativa C. Em Igaraçu, ainda na primeira metade do século XVI, os colonos portugueses enfrentaram a resistência de nativos que cercaram essa vila por muitos dias, tendo que contar com o apoio dos que habitavam em Itamaracá para romper o cerco indígena. Esta é a nossa alternativa correta, pois ocorreu a resistência de alguns grupos de nativos, enquanto outros foram os aliados dos portugueses. E mais uma vez remeto à nossa aula anterior, em que tratamos dos caetés que resistiram e se tornaram inimigos dos portugueses, e os tabajaras. Os tabajaras habitavam Itamaracá e eles serão os aliados e, portanto, ajudarão os portugueses no combate com os caetés. Alternativa correta, letra C. Letra D. Os franceses foram grandes aliados dos portugueses. Em nenhum momento na colonização você tem esta aliança dos franceses com os portugueses. Pelo contrário, os franceses estão constantemente na costa do território brasileiro. Em Pernambuco, por exemplo, as tropas dessas duas nações repeliram os caetés. Alternativa, portanto, incorreta. Letra E. Como a sociedade era extremamente patriarcal, o comando da capitania de Pernambuco, quando da ausência de Duarte Coelho, que era o seu donatário, ficava sob a responsabilidade do seu cunhado, uma vez que Dona Beatriz de Albuquerque, sua esposa, era considerada inapta à tarefa. Apesar de que, sim,
era uma sociedade considerada patriarcal, mas a questão está incorreta, pois ela não era considerada inapta para a tarefa. Portanto, na ausência de Duarte Coelho, ela ficou responsável, ou seja, a sua esposa Beatriz de Albuquerque ficou responsável para administrar a capitania. Portanto, a alternativa C é a correta. E traçando aqui um parâmetro ou um paralelo entre as duas questões, a de 2017 do Corpo de Bombeiros e a da PM 2018. A questão que tratamos na primeira aula do nosso aquecimento, ela pergunta: em relação à colonização da capitania de Pernambuco no século XVI, assinala a alternativa correta. E lá estavam as alternativas. Nesta que estamos tratando nessa aula, em relação ao primeiro século de colonização, assinala a alternativa correta. Ou seja, basicamente há uma similaridade muito grande e trata-se do mesmo local, do mesmo espaço e da mesma temporalidade, tanto na história do Brasil quanto na história de Pernambuco em específico. Então, nesta nossa esquematização geral sobre a história do Brasil, remontamos mais uma vez à colônia e o seu início em 1534 e o seu término em 1822. E que as capitanias hereditárias eram hereditárias porque os seus herdeiros que as assumiam. E que estas questões, não só a primeira, mas também como a segunda questão que tratamos em nossas aulas, assim como esta terceira, elas estão circunscritas ao século XVI, ou seja, ao momento inicial da colonização, seja no Brasil ou seja em específico em Pernambuco. E aqui, rememorando mais uma vez Duarte Coelho, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, que a recebeu em 1534. Para ver mais detalhes sobre estas características, a nossa aula 1 nós explicamos a instauração desta capitania. Porém, nessa aula vamos abordar mais aspectos relativos ao início da colonização em Pernambuco. Podemos visualizar aqui um mapa atual em que circunscreve a divisa dos estados e o documento ao qual Duarte Coelho recebeu a sua capitania, que o rei Dom João III fez a mercê, tinha 60 léguas de terra na costa do Brasil. Essa testada de terras começava na foz do rio São Francisco, ao sul do Cabo de Santo Agostinho, e terminava no rio Santa Cruz, que cerca toda a ilha de Itamaracá. Essa extensão, portanto, de terra iniciava no que atualmente é o estado de Alagoas. Aqui corta-se o rio São Francisco entre Sergipe e Alagoas. Iniciava, portanto, aqui no rio São Francisco e se estendia até aproximadamente a divisa do que atualmente está inserido Pernambuco e o estado da Paraíba, em que contém a ilha de Itamaracá. Então teríamos aqui essa extensão litorânea do que foi recebido pelo donatário Duarte Coelho. E aqui podemos observar de outra perspectiva, daquela perspectiva de quem chegava a este território vindo de Portugal, ou vindo nos navios, ou vindo, em termos gerais, da Europa. Aqui, o rio São Francisco, na divisa do que atualmente é Alagoas e Sergipe, e aqui a ilha de Itamaracá, nas proximidades da divisa entre Pernambuco e o estado da Paraíba. E aqui podemos perceber que o que é atualmente Alagoas era parte da capitania que foi recebida por Duarte Coelho em 1534. Visualizando de outra forma também este território que foi recebido, aqui Rio São Francisco e Ilha de Itamaracá, ou seja, a capitania de Pernambuco em sua extensão e a sua linha divisória com as demais capitanias. Recebida em 1534, mas foi somente no ano seguinte que Duarte Coelho chegou a Pernambuco e se estabeleceu em Igaraçu. Igaraçu, portanto, precede a sua instalação em Olinda.
Ele estabeleceu-se em Olinda após conflito com os índios caetés, que tinham os franceses como aliados. Então, os caetés, que eram inimigos dos portugueses, eram aliados dos franceses. Os tabajaras, que eram aliados dos portugueses, que estavam na ilha de Itamaracá, ajudaram os portugueses. Portugueses e tabajaras, portanto, aliados. Estes, tanto os tabajaras quanto os portugueses, inimigos dos caetés. Caetés se aliaram com os franceses. E assim, neste conflito, ou nestes combates, ou nesta guerra, que é descrita pela fonte que a banca trouxe na questão 2, que nós respondemos na aula anterior, do Hans Staden, ele narra exatamente este momento de instauração de Duarte Coelho em sua capitania. Quando Duarte Coelho foi a Portugal, sua esposa, Beatriz de Albuquerque, assumiu a administração da capitania. Com a morte dele, ainda estando em território português, o seu filho, Duarte Coelho de Albuquerque, ou seja, filho dele, Duarte Coelho, e de Beatriz de Albuquerque, herdou a capitania. Lembrando que capitania hereditária, pois os seus herdeiros que passavam a administrá-la. E foi Duarte Coelho de Albuquerque que herda a capitania. E este segundo donatário e seu irmão Jorge de Albuquerque expandem os domínios ou avançam para esses chamados sertões. Eles estavam circunscritos aqui entre Itamaracá e Igaraçu, e a partir de então eles vão expandir-se para esses chamados sertões, que é essa extensão territorial para além deste núcleo inicial, avançando até chegar lá na divisa ou no ponto final da sua capitania, que era o Rio São Francisco. Ou seja, quando Duarte Coelho falece, eles estão aqui, neste núcleo inicial. E é com seus filhos que eles vão avançar a conquista do território. E como que eles avançam? Exterminando os diversos grupos indígenas, que eram os caetés, que estavam nesse território. Então perceba que o que atualmente é Alagoas é onde estavam esses índios caetés. Então tanto Pernambuco quanto Alagoas, esses índios são grande parte exterminados nesse processo de expansão. E os franceses, que eram aliados desses índios caetés, também passam a ser expulsos. Em Alagoas, vestígio desta relação dos franceses com os índios ainda é possível ser notado através de um lugar chamado Praia do Francês, que antes, neste momento aqui a qual estamos tratando nossa aula, denominava-se Porto dos Franceses. Com o passar do tempo, passou-se a denominar Praia do Francês. Este era, portanto, um local em que os franceses negociavam com os índios caetés. Com essa expansão dos domínios do donatário da capitania de Pernambuco, à medida que eles avançam sobre esse território, aqueles que o acompanhavam nesse avanço militar territorial passaram a receber parte desse território e a instaurar os primeiros engenhos ao longo desta costa pernambucana ou desse litoral brasileiro. À medida que a colonização se interiorizava, engenhos eram instalados e a mão de obra escrava oriunda da África foi intensificada. Ainda que não tivesse cessado por completo a escravidão indígena, você tem ainda essas guerras produzindo o escravo indígena. Lembrando que, conforme vimos na aula anterior, havia a chamada Guerra Justa, em que, para os portugueses, era legítimo escravizar os indígenas. Porém, em regra, havia a proibição do indígena ser escravizado. Outro fator também que vai levar a uma baixa demografia dos indígenas no território tanto pernambucano como no território brasileiro como um todo, foram as doenças trazidas pelos europeus. Então, guerra de extermínio e doenças irão levar a uma baixa muito grande das vidas dessas pessoas
desses nativos ou desses indígenas que habitavam este território. E a mão de obra, então, que passa a predominar a partir de então é aquela oriunda da África, que passa a ser intensificada para que fosse utilizada nessa expansão à medida que os engenhos são instalados. E com isso, a capitania de Pernambuco, junto com São Vicente, foram as que obtiveram maior sucesso na instalação dos engenhos e, por conseguinte, no avanço da economia açucareira. Então perceba, à medida que esse território foi conquistado dos nativos, ou seja, dos indígenas, eles foram instalando engenhos de açúcar e esses engenhos utilizavam mão de obra escrava. Esse cenário vai predominar até a chegada dos holandeses em 1630. Mas temos aí, portanto, este conjunto de características que trabalhamos nessas 3 aulas iniciais, elas estão correlacionadas. Portanto, essas características se complementam para este início da colonização em Pernambuco. Em relação ao primeiro século, portanto, de colonização, temos, sem sombra de dúvida, a alternativa C, a correta. A alternativa A incorreta, pois não foi essa expansão em decorrência do seu primeiro donatário. A conquista da parte interiorana não foi feita com a docilidade dos grupos indígenas, mas sim por meio da guerra. Os franceses não foram aliados dos portugueses, mas sim foram aliados dos caetés. E a sociedade, apesar de ser patriarcal, com a ausência de Duarte Coelho, a capitania chegou a ser administrada pela sua esposa Beatriz de Albuquerque. Porém, quando ele falece, quem herda é o seu filho, Duarte Coelho de Albuquerque. Portanto, a alternativa C. Em Igaraçu, ainda na primeira metade do século XVI, os colonos portugueses enfrentaram a resistência dos nativos. Que nativos eram esses? Os índios caetés, que cercaram essa vila por muitos dias, tendo que contar com o apoio dos que habitavam em Itamaracá. Quais que habitavam em Itamaracá? Os nativos que habitavam em Itamaracá, que eram os tabajaras, para romper o cerco indígena. E conforme vimos na questão 2 ou na aula anterior, também estrangeiros participaram, conforme o Hans Staden transcreve o seu livro relatando a sua viagem ao Brasil. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu joinha, deixe o seu comentário se tiver alguma sugestão para o nosso canal. Conheça também nosso blog, nosso canal no Spotify e, se desejar, nos envie um e-mail. Bons estudos e até a próxima questão para o aquecimento PMPE.